Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para o nosso 23º encontro, onde trataremos mais uma vez da disciplina de Direito Processual Penal. No dia de hoje começaremos o tratamento das exceções. Vamos lá. Em primeiro lugar, acho bastante importante que façamos um conceito das exceções. Em primeiro lugar, exceção é defesa indireta. A exceção é uma forma de defesa indireta proposta por qualquer das partes com o intuito de prolongar o trâmite processual, com o intuito de resolver uma questão processual relevante ou até com a finalidade de estancar definitivamente o curso do processo, tá? Então são estas as três finalidades que versam sobre o conceito de exceção. O próprio conceito de exceção já indica quais são as finalidades deste Instituto de Direito Processual. Nós temos no Código de Processo Penal, no artigo 95, 5 formas de exceção, 5 espécies de exceção expressamente previstas. São elas: exceção de suspeição, exceção de incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e a coisa julgada. De acordo com essas espécies, é possível que façamos a classificação das exceções. Nós temos exceções em razão do lugar. E as exceções em razão do lugar estão materializadas no artigo 95 através do inciso 2, que é a exceção de incompetência do juízo. Nós temos as exceções em razão da pessoa, que estão dispostas no inciso 1 e no inciso 4. Exceção de suspeição e exceção de ilegitimidade de parte. E por último, nós temos a exceção em razão da matéria, que diz respeito aos incisos 3 e 5. Litispendência e coisa julgada. Reiterando, exceção em razão do lugar, inciso 2. Exceção em razão da pessoa, incisos 1 e 4. Exceção em razão da matéria, incisos 3 e 5. Tudo bem, meus amigos? Falaremos agora, rapidamente, sobre a questão das exceções, das espécies de exceções. E começaremos pela exceção de suspeição, que, conforme já lhes disse, é exemplo de exceção em razão da pessoa. A exceção de suspeição está expressamente prevista no artigo 95, inciso 1, e os artigos seguintes fazem o tratamento da exceção de suspeição. Meus amigos, suspeição é a recusa do juiz ou pelo juiz efetivamente, portanto, ou pode haver pela parte a interposição da exceção de suspeição, ou o próprio juiz pode se declarar suspeito de ofício, sempre que houver motivo que impeça o juiz de julgar a ação penal, ou em virtude da sua imparcialidade, ou quando há motivo relevante para suspeitarem, hajam suspeitas relevantes da sua isenção ou do interesse pessoal que o juiz tem na causa, tá? Então, no que tange a exceção de suspeição, são esses os aspectos efetivamente relacionados a esta. O artigo 254 do Código de Processo Penal, o artigo 254 do Código de Processo Penal, que está mais à frente, trata expressamente das causas que ensejam a suspeição do juiz. Diz o artigo 254, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, inciso 1, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Inciso 2.
Se ele, juiz, se o seu cônjuge, se seu ascendente, qualquer dos seus ascendentes ou qualquer dos seus descendentes estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, é necessário aí que façamos menção a 5 figuras. Juiz, o próprio juiz, ao seu cônjuge, ascendente ou descendente, e, quando uma destas figuras estiver respondendo a fato análogo, além disso, sobre o qual haja controvérsia. É necessário que façamos a soma dessas pessoas com estes 2 fatores, fato análogo e controvérsia sobre a existência ou inexistência deste fato análogo. 254, inciso 3. Se ele, juiz, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim até 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Então, o juiz está julgando um outro juiz, por exemplo, e esse juiz vai julgar um processo em que uma destas partes aí mencionadas figurem como parte. Então, há um X. Ele vai julgar uma parte, a outra parte vai julgá-lo ou julgar um destes parentes. Inciso 4. Se ele, juiz, tiver aconselhado qualquer das partes. Inciso 5. Se ele, juiz, for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Inciso 6. Se ele, juiz, for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. No que tange a questão do juiz administrador, é necessário que façamos menção ao Estatuto da Magistratura, que não permite essa possibilidade. O juiz pode ser sócio, acionista ou até sócio cotista, mas não pode ser sócio administrador enquanto no exercício da judicatura. O artigo 255 diz o seguinte: a suspensão decorrente de parentesco por afinidade, isso vocês aprenderam já nas aulinhas de direito civil, especialmente nas aulas de direito de família, o que é o parentesco por afinidade, cessará pela dissolução do casamento que tiver lhe dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. 256. A suspensão não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. O artigo 256 é algo que no futebol nós chamamos de cavar o pênalti. Então, supondo que a parte venha a injuriar o juiz ou de propósito dê motivo a qualquer circunstância para tornar o juiz suspeito. Nestas circunstâncias, não será declarada a suspeição. Tudo bem, meus amigos? Os artigos, voltando lá ao artigo 96, esse artigo trata do procedimento para a tramitação, para o trâmite da suspensão, da exceção por suspeição. Conforme eu já havia dito, a arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada por motivo superveniente. E nós temos aí 5 espécies de suspeição, as quais eu já havia feito menção. E funciona da seguinte forma: a arguição de suspeição é a primeira que será julgada, salvo quando fundada em motivo superveniente. Então é possível que a suspeição seja anterior ao início do processo, como é possível que a suspeição surja no decorrer do processo. Quando a suspeição for anterior, no começo do processo, quando ela surgir no começo do processo, ela precederá a qualquer outra. Primeiro, há o julgamento de exceção de suspeição. Em não sendo declarada a suspeição, aí haverá o julgamento das demais. E por que a exceção de suspeição tem esta preferência? Por uma razão muito simples, meus amigos. Por uma razão muito simples. O juiz, nós já estudamos, e eu reitero, nós temos 3 atores processuais principais: o juiz, a acusação e defesa.
E o juiz imparcial é da essência do nosso sistema processual penal acusatório. Então, a suspeição, conforme eu já havia dito, diz respeito à imparcialidade. E sem que haja um juiz imparcial, não é possível que se dê crédito ao processo. Por essa razão, a exceção de suspeição será a primeira a ser analisada quando do processo. Meus amigos, nós temos também outras questões relativas à suspeição. Nós temos também outras questões. Uma delas é a do artigo 97, que diz o seguinte: o juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes. Então, supondo que tenha havido a distribuição do processo, e quando dessa distribuição, o juiz percebe que está presente uma das causas do artigo 254 do Código Penal, ou que existem 2 ou 3 causas lá dispostas no já citado artigo 254. Nestas circunstâncias, ele, juiz, poderá declará-la de ofício. Ele mesmo emite um despacho onde ele diz que é suspeito, declarará o motivo da suspeição, também pode fazê-lo por motivo de ordem pessoal. Então, ele declara que é suspeito por motivo de ordem pessoal, ponto, e remeterá o processo imediatamente ao seu substituto legal. São estas as circunstâncias, tá? Existem outros aspectos relacionados à suspeição, mas eles serão tratados na nossa próxima aula. Até já, meus amigos. Um grande abraço. Tchau!